Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Mais um dia, né, com o Senhor, mais um dia aqui meditando, né, na palavra, lendo a palavra, deixando o Espírito Santo ministrar a nossa vida, né? Como é bom sair agora da aula e bora lá, né, para nossa leitura, para a gente dar continuidade aqui. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e já começar a leitura de hoje. Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, por esse momento tão precioso. Como é bom, Senhor, estar com o Senhor, estar com a palavra, estar meditando, estar sendo ministrado por essa palavra. Jesus, eu quero só te agradecer pelo privilégio que o Senhor tem nos dado durante todos esses meses já desse ano, Senhor. Que nós temos caminhado na palavra, que nós temos estado aqui lendo, Senhor, como tem sido bom, como o Senhor tem ministrado no nosso espírito e construído algo que nós nem entendemos muitas vezes. Nós não compreendemos o que está sendo construído, Senhor, mas nós sabemos que a edificação vem do Senhor, que isso está sendo para a glória do Senhor, isso está sendo para a eternidade com o Senhor. E então, por isso que nós vamos perseverar sempre, Senhor, crendo que o Senhor está fazendo o melhor por nós. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém, queridos? Vamos lá? Então, dia 6, sabadão. Não sei aí, mas aqui em São Paulo está muito frio, né? Mas nós vamos caminhar. Nós vamos caminhar e o Senhor vai dando graça para nós. Semana 25, dia 6. Hoje é dia 17 de junho. Nós vamos ler primeiro Reis 9 e segundo Crônicas 8. Provavelmente o mesmo texto falando das mesmas situações, né? Primeiro Reis, capítulo 9, versículo 1 diz assim: Quando Salomão havia terminado a construção do templo do Senhor, do palácio e tudo mais que tinha planejado construir, o Senhor apareceu a ele pela segunda vez, como tinha aparecido na primeira vez em Gibeon, e lhe disse: Ouvi a oração e as súplicas que você fez a mim. Tornei sagrado este templo que você construiu, para que aqui habite o meu nome para sempre. Estarei sempre vigiando este templo e me alegrando nele. E se você viver uma vida honesta e verdadeira, como viveu seu pai Davi, sempre me obedecendo, então farei com que seus filhos sejam reis de Israel para sempre, conforme prometi a seu pai Davi, quando disse a ele: um de seus filhos sempre estará no trono de Israel. Contudo, se você ou seus filhos se afastarem de mim e adorarem outros deuses e não obedecerem às minhas leis, então tirarei o povo de Israel desta terra que lhe dei. Lançarei para longe este templo que tornei sagrado para o meu nome, e lançarei essa gente para longe da minha vista. Israel se tornará um objeto de zombaria e desprezo entre as nações. Este templo que é tão imponente se tornará um montão de ruínas, e todos os que passarem perto dele vão ficar espantados e perguntarão: por que o Senhor fez uma coisa dessas com esta terra e este templo? E a resposta será: o povo de Israel abandonou o Senhor, o seu Deus, que os tirou da terra do Egito, e em lugar do Deus verdadeiro se apegaram a outros deuses. É por isso que o Senhor trouxe este mal sobre eles. Ao fim dos 20 anos, durante os quais Salomão construiu o templo do Senhor e o palácio, ele deu 20 cidades da terra da Galileia a Hirão, rei de Tiro, como pagamento por toda a madeira de cedro e de pinho e pelo ouro que ele havia fornecido para a construção do palácio e do templo. Mas quando Hirão veio de Tiro para ver as cidades que Salomão lhe dera, não ficou contente com elas. Que espécie de negócio é este, meu irmão? Perguntou. Essas cidades não valem nada. E até hoje elas ainda são conhecidas como Cabul, pois o ouro que Hirão havia mandado para Salomão totalizou 4.200 quilos. O rei Salomão havia imposto trabalho forçado para a construção do templo do Senhor do seu palácio, da fortaleza de Milo, do muro de Jerusalém e das cidades de Azor, Meguido e Gezer. Gezer era a cidade que o rei do Egito havia atacado e conquistado, matando os cananeus que ali viviam, e deu a cidade à sua filha como presente, quando ele se casou com Salomão. Salomão reconstruiu Gezer. Ele também construiu Bet-Horon Baixa, Baalat e Tadmor,
no deserto daquela região. Também construiu cidades para depósito de cereais, cidades para guardar seus carros de guerra, cidades para a residência dos seus cavaleiros e cidades de refúgio perto de Jerusalém, nas montanhas do Líbano e por toda parte do império. Salomão obrigou a trabalhos forçados todos aqueles que sobreviveram das raças pagãs no território de Israel: os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, porque o povo de Israel não foi capaz de acabar de uma vez com aqueles povos no tempo da invasão e conquista de Israel, e eles continuam como escravos até hoje. Mas Salomão não obrigou nenhum israelita a trabalhos forçados. Eles eram seus soldados, oficiais do exército, comandantes de carros e soldados da cavalaria. E havia 550 homens de Israel que supervisionavam os operários e fiscalizavam as obras. O rei Salomão fez a mudança da filha do faraó, da cidade de Davi, o antigo setor de Jerusalém, para a nova residência que ele havia construído para ela no palácio. Depois ele construiu a fortaleza de Milo. Salomão oferecia ofertas queimadas e ofertas de paz 3 vezes por ano sobre o altar que ele tinha mandado construir para o Senhor. E também queimava incenso sobre o altar diante do Senhor. Assim Salomão terminou a construção do templo. O rei Salomão tinha um pátio para a construção de navios em Ezion-Geber, que fica perto de Elate, às margens do Mar Vermelho, na terra de Edom, onde construiu uma frota de navios. O rei Irão enviou por navio marinheiros competentes e experientes para acompanhar as tripulações dos navios de Salomão. Eles estavam acostumados a viajar para Ofir e dali trouxeram 14.700 quilos de ouro para o rei Salomão. Então, capítulo 9 aqui está falando a respeito daquela resposta que o Senhor deu a Salomão a respeito do término da construção, mas um aviso, um alerta a respeito da obediência e de que eles então permanecessem fiéis ao Senhor, assim como Davi havia sido, porque senão, se eles não se voltassem para o Senhor, se eles desobedecessem, se eles se voltassem para outros deuses, era o Senhor quem iria trazer então maldição, né, sobre Israel, sobre a terra, sobre o povo e sobre o templo. Então a gente precisa frisar esses versículos, gente, para a gente entender que tudo que vai acontecer daqui para frente tem a ver com uma palavra já liberada pelo Senhor, tem a ver com uma promessa já feita pelo próprio Senhor, de que haviam 2 caminhos para Israel seguir, o da obediência e o da desobediência. O da obediência traria paz, prosperidade, firmeza, né, para eles habitarem na terra de Israel, e paz sobre os seus inimigos, e o Senhor estaria com eles, e toda a prosperidade que eles precisassem estaria sobre aquela terra. Porém, o contrário também é verdadeiro. A maldição estaria sobre eles, de que eles seriam lançados para fora daquela terra, eles seriam expulsos. O Senhor vai dizer que ele vai rejeitar o seu povo por causa da desobediência. A gente vai ver esse texto escrito e eu vou lembrar isso para vocês. Então, Salomão está sendo avisado pelo próprio Senhor a respeito de 2 caminhos: obediência ou desobediência, adoração somente ao Senhor ou adoração a outros deuses. E isso traria consequências para Israel e para o próprio Salomão. Amém? Vamos lá para 2 Crônicas, capítulo 8. Vamos pegar aqui. 2 Crônicas, capítulo 8. Diz assim: haviam-se passado 20 anos desde que Salomão havia se tornado rei, durante os quais ele fez a construção do templo do Senhor e o seu próprio palácio. Ele reconstruiu as cidades de Quirão, o rei de Tiro, tinha dado a ele, e estabeleceu nelas uma parte do povo de Israel. Foi também nesse tempo que ele lutou contra a cidade de Amat-Zobá e a conquistou. Ele reconstruiu Tadmor no deserto e construiu cidades em Amate, que serviam como centros de abastecimento. Reconstruiu as cidades de Bet-Horon Alta e Bet-Horon Baixa, cidades fortificadas com muros, portas e trancas. Também construiu Baalate e outras cidades como centros de abastecimento, e construiu cidades onde se guardavam os carros e os seus cavalos. Construiu em Jerusalém, no Líbano, e em todo o seu reino
tudo o que desejou. Foi Salomão quem iniciou o costume de colocar para fazer trabalhos forçados os heteus, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus, todos que não pertenciam à nação israelita e que não tinham sido destruídos totalmente pelos israelitas e seus descendentes. E eles continuam nisso até hoje. Contudo, os filhos de Israel, ele não fez nenhum escravo. Empregou os cidadãos de Israel como soldados oficiais, comandantes dos seus carros e cavaleiros. Também eram israelitas os 250 oficiais do rei Salomão, que supervisionavam os trabalhadores. Então Salomão fez a sua esposa, filha do faraó, mudar-se da cidade de Davi para o novo palácio que ele havia mandado construir para ela, pois disse: ela não deve morar no palácio do rei Davi, porque a arca do Senhor está lá e o lugar é santo. Depois Salomão ofereceu sacrifícios queimados ao Senhor sobre o altar que ele havia construído ao Senhor em frente à entrada do templo. O número de sacrifícios era diferente de um dia para o outro, de acordo com as ordens que Moisés tinha dado. Havia sacrifícios extras nos sábados, nas festas da lua nova e nas 3 festas realizadas todos os anos: a festa dos pães sem fermento, a festa das semanas e a festa dos tabernáculos. Ao distribuir as tarefas entre os sacerdotes, ele seguiu a orientação feita pelo seu pai Davi. Também deu aos levitas a condução do louvor e o dever de ajudar os sacerdotes nas tarefas de cada dia. Ele organizou por divisões os porteiros dos vários portões do templo, tudo de acordo com o que o rei Davi, o homem de Deus, havia determinado. Salomão não se desviava de nenhuma das ordens que Davi tinha dado aos sacerdotes e aos levitas, quanto aos seus deveres, inclusive quanto ao pessoal que tomava conta da sala dos tesouros do templo. Dessa maneira, Salomão completou com sucesso a construção do templo do Senhor, desde os alicerces até o acabamento final. Depois Salomão foi para a cidade de Ezion-Geber e Elote, no litoral da terra de Edom. Ele foi fazer o lançamento ao mar de alguns navios que o rei Irão deu de presente a ele. Esses navios eram comandados pelos marinheiros de Irão, homens que conheciam o mar. Eles navegaram com os homens de Salomão até Ofir e de lá trouxeram 15.750 quilos de ouro para o rei Salomão. Então, o mesmo texto, né? Nós temos aqui esse término da construção, a mudança, né, para o novo palácio da sua esposa, que era uma egípcia, provavelmente, né? E ele fala, então, nesse término aqui dos navios, né, que eles construíram também, e que eles, então, começaram a navegar para outros lugares e trazer ouro de Ofir, né? Eles traziam ouro desse lugar chamado Ofir, que tinha muito ouro. Amém, queridos? Que vocês possam, então, aí passar esse sábado meditando nessa palavra maravilhosa que o Senhor deixou para nós. Salomão vai ser muito bem sucedido no início do seu ministério, no início do seu reinado, porque ele está ali com tudo muito fresco, com as ordens do seu pai, com o entendimento que ele tinha a respeito do que Davi havia ensinado para ele, e tudo está caminhando como o prescrito por Davi, né? É isso que a gente percebe aqui nessas primeiras leituras. Amém? Deus abençoe. Ótimo dia aí para vocês, ótimo sábado para todo mundo. Amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta e a gente volta a ler o finalzinho do livro de Provérbios, tá bom? Justamente esse momento de Salomão escrevendo o finalzinho do livro de Provérbios. Amém? Deus abençoe. Ótimo dia aí para vocês e até amanhã, se Deus quiser.